Namaskar! Olá, eu sou Heloísa Kucheski, do canal Território do Sol. Hoje o nosso assunto são os florais de Bach. Como essa terapia funciona na nossa vida, como ela pode trabalhar o processo de cura emocional, mental e físico. Mas antes, quero te contar algumas novidades que estão acontecendo no nosso espaço Território do Sol aqui em Curitiba. Em julho, fizemos uma reinauguração do espaço. Ampliamos e com essa reinauguração que aconteceu em julho, durante todo o mês fomos procurados por novas terapeutas, novas profissionais e o nosso quadro de trabalho aumentou. As possibilidades de encontrar-se dentro do Território do Sol agora são maiores e há muita alegria e motivação no ar. E dia 5 agora a gente acabou fazendo um festival de novidades, porque essas novidades precisavam ser celebradas. Então foi lindo e agora nós temos aqui no Território do Sol, nós temos um espaço do Café Galeria, onde nós estamos trazendo alimentação natural com a Márcia, que é uma pessoa genial, uma chefe, uma gourmet, que traz para nós sabores assim incríveis. A Elisiane Cristina está trazendo para nós toda a sua habilidade como professora de artes. Ela traz bordados, artesanatos maravilhosos para ensinar para você. Que tal fazer uma aula terapêutica? E também a Elaine abriu a sua loja Afrodite, moda sustentável, tá bombando. São marcas, são grifes, lindas roupas que já foram usadas por alguns corpos por aí e de repente podem ser usadas por você. É um trabalho lindo, tem uma chamada muito maravilhosa para o nosso planeta também. E junto disso, agora nós temos manicure, nós temos uma especialista em massagem estética e por aí nós vamos caminhando. Agora, o nosso tema de hoje, florais de Bach. Quero te contar como ele entrou na minha vida. Em 2011, eu morava na cidade de Londrina, aqui no Paraná. E o meu filho, mais novo, Eduardo, tinha 4 anos. E nós atravessávamos graves problemas com ele, problemas emocionais, alguns transtornos que já estavam se tornando muito preocupantes. Utilizamos vários tratamentos e em determinado momento a médica homeopata que tratava dele sugeriu os florais. E quando ele começou a usar os florais, dentro de um mês, ele foi transformando o quadro dele. Delicadamente, os florais começaram a atuar numa criança de 4 anos. E eu falei para o Marcos, meu marido, falei, olha, não me deixa esquecer de ser grata pelo resto da minha vida a esses florais. Eu nem sabia o que eram os florais naquela época. Para mim era mais um tipo de medicamento natural. E há uns 2 anos atrás eu comecei a entrar em contato novamente com os florais, mas por conta de estar estudando yoga e estar nessa jornada de busca de terapias para aprender e para tratar das pessoas, eu encontrei de novo os florais de Bach. Mais uma vez esse chamado, então eu dei mais atenção. Foi quando alguém me mostrou realmente esse caminho e me disse, por que você não vem estudar? E quando eu fui, eu me apaixonei pela história do Dr. Bach. Dr. Eduardo Bach nasceu na Inglaterra em 1886 e lá ele teve uma infância muito ligada à natureza. Ele amava a natureza, os animais. Ele já era uma criança muito sensível. Quando ficou jovem, ele foi trabalhar numa usina com seu pai e ele sofria muito ao ver os outros trabalhadores tendo dores ou quando eles estavam com alguma doença, aquilo mexia muito com ele. Ele tinha uma vontade de tratar dos outros colegas de trabalho, né? Os outros homens que trabalhavam ali com ele. Então ele descobriu em si mesmo a vontade de ser médico, de trabalhar no cuidado com o outro.
e, movido por essa paixão, convenceu o seu pai e foi estudar medicina. Depois que ele estuda medicina, ele mergulha no atendimento ao outro de uma forma muito diferente. Ele olha para as pessoas, para os pacientes, de uma forma integral. Ele senta na cama do paciente, ele faz anotações sobre o funcionamento emocional de cada um e vai percebendo. E ele trabalha, veja bem a época, vamos contextualizar. Ele trabalha na época onde aquela grande epidemia da gripe espanhola avassala toda a Europa. E ele começa a observar, mas por que em alguns esse vírus é tão forte? E em outros que estão até trabalhando aqui comigo, o vírus não ataca. E ele começa a fazer suas anotações com o espírito sempre pesquisador. E ele vai trilhando sua caminhada e percebendo que é preciso olhar para a essência do paciente, que é preciso olhar um pouco mais profundamente. Na época da Primeira Guerra Mundial, ele atende aproximadamente 400 leitos e ele analisa de novo na massa o emocional fazendo a diferença. Como a pessoa pensa, como ela se motiva na vida, como ela enfrenta cada dor, cada dificuldade que ela está passando. E isso faz assim com que ele avance por outros caminhos profissionais dentro da área da saúde. E em 1917, quando ele tem 31 anos, ele é acometido por uma grave doença. Ele é operado, recebe um tratamento adequado por vários médicos, mas essa equipe, infelizmente, dá para ele mais 3 meses de vida apenas. Então, quando ele recebe a notícia de que ele tem apenas 3 meses de vida, ele olha para ele agora como paciente. E ele vai utilizar todas as suas anotações, tudo aquilo que ele tinha pesquisado e observado nos pacientes que ele tratava. Então ele mergulha no trabalho, nas pesquisas, e ele entra em contato com sua essência e descobre uma amorosidade muito grande. E ele descobre propósito na sua vida maior e que ele talvez seja um instrumento para descobrir tudo isso. E nesse mergulho, ele se cura. Ele encontra a cura e volta a trabalhar em Londres, num grande hospital, trabalhando com homeopatia agora. Ele encontra a teoria de Hahnemann e aborda com os seus pacientes agora esse tipo de tratamento, oferece esse tipo de tratamento aos seus pacientes e por aí ele vai e se torna um médico muito reconhecido na Europa inteira, um grande líder na área das pesquisas, na imunização, ele descobre vacinas e nesse universo das micropartículas ele se torna muito competente. Mas chega um determinado momento em que ele sente um chamado, ele sempre é movido por intuições, por chamados, e ele sente um chamado da natureza, um chamado para que ele vá para o campo. E ele sente vontade de ir para o mar, para o campo, de entrar em contato com essa natureza. E então, aos poucos, ele vai das micropartículas, agora ele pula para a essência mais sutil ainda. Ele faz um mergulho para as partículas invisíveis e ele vai estudar a energia da natureza, a energia das plantas. E num resumo, nesse breve resumo que eu estou fazendo aqui, ele chega então às flores e ele começa a perceber que na natureza, usando todos os elementos da pesquisa, da homeopatia, todas as técnicas, ele vai utilizar agora com as plantas, com as flores, e ele percebe nas características das flores, características que podem ajudar a reverter quadros emocionais, para que as pessoas encontrem o médico interior, para que elas despertem dentro delas o grande potencial do propósito de suas vidas. E isso traria, então, um caminho para a cura até mesmo física, onde o paciente agora se torna o agente da cura, onde ele se torna proativo, um buscador da verdade interna, um mergulho no seu grande ser. Então, essa é a caminhada do Dr. Bach.
E é muito lindo perceber que ele faz essa caminhada, ele percorre o caminho descobrindo cada flor e as essências e fazendo a correlação com as emoções, quais são as emoções que necessitam de quais características das plantas, e nisso tudo ele vai fazendo pesquisas e testes e trabalha em laboratório, agora com os pacientes que ele tem no campo, na região onde ele está morando. Claro que com isso o Conselho de Medicina fica em cima dele e chega uma hora que ele declara publicamente que ele vai abandonar a medicina tradicional e porque agora ele prefere ser considerado um herbalista, alguém que trabalha com as plantas e descobre nesse novo universo e deixa para nós um caminho, um legado e agora para que a gente possa usar, aprender e usar. E hoje na Inglaterra, o Dr. Edward Bach é considerado, e todo o seu trabalho, tudo que o seu sistema de estudos é considerado um patrimônio da Inglaterra. Então, não é a ideia do sistema de florais substituir o tratamento alopático, o tratamento médico convencional, mas sim integrar esse tratamento, trazendo mais potencial para esse tratamento, potencializando esse tratamento. Eu gostaria de ler para vocês uma frase para que você entenda como era o pensamento do Dr. Bach. Ele diz assim, que o homem possui uma alma que é o seu eu real, um ser divino, poderoso, filho do Criador de todas as coisas, do qual o corpo, ainda que seja um templo terreno dessa alma, não passa de um mínimo reflexo do que você é totalmente. É lindo isso, e Dr. Bach ele não tinha nenhuma religião declarada, mas ele cita muitas vezes Cristo, Buda, e alguns relatos falam que ele também era maçom. Então, nessa perspectiva toda humana e profunda da essência que ele passa no seu tratamento, nós entendemos que era uma grande alma, que percorreu, e eu já me emocionei várias vezes lendo as palavras que ele deixou escritas, são vários livros, eu vou deixar aqui na descrição para vocês que se interessarem e futuramente nós vamos estar fazendo mais aprofundamentos sobre a obra dele e sobre o sistema de tratamento. Para você que quer aprender, ele deixou esse legado para que todos possam absorver esse conhecimento e se tratar. Então não tem nada velado, nada escondido. O terapeuta de florais, ele vai fazer um trabalho muito bacana, um espelhamento, ele vai trabalhar junto com o cliente, educando o cliente a entender e compreender toda essa essência que ele é. É por aí, por isso que é bacana trabalhar junto com o terapeuta, porque às vezes a gente não está conseguindo fazer esse olhar, né? A gente pode estar tratando uma ansiedade, a gente pode estar tratando alguma questão que o nosso crivo acha que mas de repente o terapeuta mais experiente, que já percorreu esse caminho e toda a biografia, tudo que o Dr. Bach deixou no seu sistema, com um olhar mais profundo de você. Então, por isso que é importante, né, procurar um terapeuta aí na sua cidade. Procure, se você ainda não usou. Vou te dar um exemplo aqui. Nós temos aqui o Clematis. Aqui eu tô com toda a linha de florais de Bach. Por exemplo, a gente tem o Clematis. É um floral, e esse aqui é até uma opção Kids. É um floral para concentração. Ele traz a tua consciência para o agora. Coloca teu pé no chão. Traz possibilidades de você concretizar melhor os teus sonhos. É usado com as crianças que às vezes estão muito distraídas, com falta de concentração na escola. Então, ele ajuda muito, mas ele pode nos ajudar de várias formas, porque ele também pode trabalhar essa questão da gente estar muito ansioso porque está sonhando demais e procrastinando. Quem sabe a gente não precisa? E isso um terapeuta pode analisar de uma melhor forma. Esse é o caminho dos florais de Bach, gente. É um caminho lindo, um caminho profundo e maravilhoso. Não fique aí sofrendo
há sistemas maravilhosos e naturais que podem te tirar de dor, de sofrimento, certo? Gostou de conhecer nosso canal? Gostou de acompanhar esse vídeo de hoje? Então, curta aí! Não deixe para depois, curta agora! E passe para os seus amigos, para os seus familiares, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos, no WhatsApp também. Procure seus amigos, aqueles que você lembra que precisam de repente conhecer uma alternativa nova. O nosso canal está aqui, à tua disposição para ser construído junto. E se você tem alguma dúvida sobre os florais, se surgiu alguma questão aí tua emocional mesmo, ou até orgânica, mental, escreva para nós, a gente está aqui para isso. Vamos trocar ideia, vamos trocar esclarecimentos sobre esse sistema de tratamento e também sobre outros assuntos que você queira trazer para nós. Envie suas sugestões, olha para o mundo e pensa, puxa, isso aqui poderia ser abordado lá no canal Território do Sol. Mande para nós, dentro das possibilidades a gente conversa sobre o tema ou vamos procurar especialistas, certo? Fique com Deus, que Dr. Bá te ilumine com toda a sua sabedoria e Namaskar.